Os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Livro do profeta Daniel, seu capítulo de número 9. A partir do versos de número 24. E depois nós iremos ler Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versos 11. Agradeço a Deus por permitir que eu pudesse estar contribuindo nessa 11ª escola bíblica. Pastor presidente, pastor Emanuel Júnior, muito obrigado pela confiança. Pastor Sóstenes, Deus abençoe, que Deus lhe use para a glória de Deus. Aos demais obreiros, pastores. Versículo de número 24. Daniel capítulo 9, diz o texto: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, 6 objetivos: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Aqui começa a contagem da semana, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará o concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Apocalipse capítulo 19, rapidamente, por gentileza, para ganharmos tempo. A partir do versos 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações, e lhes regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tome o seu assento. O livro do profeta Daniel, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, ele é um livro histórico. Nós temos alguns realces ou vislumbres com apontamentos escatológicos, mas do capítulo 1 ao 6 necessariamente ele é um livro histórico. Daniel, do capítulo 7 ao capítulo de número 12, ele é um livro profético. E dentro deste bojo do capítulo 7 ao 12 também nós temos alguns vislumbres que são apontamentos históricos. Daniel é aquele que foi levado para o cativeiro babilônico no ano 606 a.C. Houve uma batalha chamada Batalha de Carquemis, onde a Babilônia vencera o Egito de Faraó Neco e vencer a maior potência que havia naquele tempo, chamada de Assíria, que há 136 anos antes havia levado o reino do norte ao cativeiro, que tem por capital Samaria. 136 anos depois, o reino do sul se envolve na idolatria. Por conta disso, vem uma vontade de Deus consequente, não antecedente. Deus reagindo segundo a ação do homem. A reação de Deus
foi permitir que o cativeiro se instalasse dentro de Jerusalém, levando o povo cativo até Babilônia. No ano 606, então, antes de Cristo, começa a cumprir uma profecia de Jeremias, filho de Uquias, um sacerdote da terra de Ananote, que o cativeiro iria perdurar por 70 anos. No ano 606, a Babilônia, com Nabuzaradã, capitão da guarda, invade pela primeira vez Jerusalém, levando a classe nobre ao cativeiro, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses homens foram colocados como eunucos dentro do palácio babilônico. Mas no ano 597 eles invadem a segunda vez e levam 10.000 ao cativeiro. Entre eles está o profeta Ezequiel. Ezequiel não é colocado dentro do palácio, Ezequiel é colocado fora do palácio, às margens do rio Quebar. A Babilônia invade a terceira vez no ano 586. Desta vez destrói o templo, saqueia os utensílios de ouro que eram de Salomão. Eles vão destruir os muros de Jerusalém, e a glória, ela vai embora para o Monte das Oliveiras. Porém, Jeremias não é levado para o palácio, não é levado à Babilônia. Jeremias ficara em Jerusalém. Permita-me nessa escola aplicar algo interessante em nossas vidas. Mesmo em meio ao cativeiro, Deus não perdeu o controle, porque Ele tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Eu vou repetir essa frase, guarde para o seu ministério. Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Eu te explico. Ele tem um crente chamado Daniel dentro do palácio. Ele tem um Ezequiel fora do palácio, mas às margens do rio Quebar. Ele tem um Jeremias em Jerusalém, assim como ele tem um Pedro na Judéia, um Filipe em Samaria, um Paulo dos confins da terra. Assim como ele tem uma menina na casa do Naamã, um José na casa do Potifar. Ele tem você naquela congregação. Ele tem você aonde Ele te colocou. Deus não erra o plantio. Aonde Ele te colocou, é aí que Deus vai te usar. Se o pastor te direcionou para algum trabalho ou atividade do ministério, Deus não erra o plantio. Aonde Ele te colocou, é aí que Deus vai te usar. O que eu vou dizer agora não é revelação, coisas óbvias. Com certeza tem algum obreiro em nosso meio pensando: isso é quando Deus coloca, e quando não é Deus e é o homem. Quem entregou José para os ismaelitas não foi Deus, foi o homem. Quem vendeu José para o Egito não foi Deus, foram os homens. Quem levou José para o Egito não foi Deus, foram os homens. Mas José, quando governa, em Gênesis 50:20, ele olha para trás e diz: Deus tornou o mal em bem. Mesmo que você esteja em um ambiente que não foi Deus que te colocou e foi o homem, se tu tem o Espírito de Deus, é aí que Deus vai te usar. Por que Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos? Porque Nabucodonosor, ele vai sonhar e precisa de alguém para interpretar. Esse alguém já está localizado dentro do palácio. Nabucodonosor é diferente de Faraó. Faraó, ele sonha, conta o sonho e pede a interpretação. Nabucodonosor acorda, não conta o sonho, ele quer a revelação e a interpretação. É um pouco mais difícil. Arioque, um chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia procurando o astrólogo, o mago, o adivinho para poder revelar o sonho. Ninguém conseguiu. Então ele chega até a casa de Daniel, dentro do palácio, o seu quarto, e Daniel está orando 3 vezes ao dia. Segura, não precisa glorificar por conta disso. Todo judeu ora 3 vezes ao dia. Ele só faz a lição de casa. Os muçulmanos rezam 5. Não me pergunte como isso funciona. Nós, eu e você, Paulo disse, é sem cessar. Porque ele ora com as janelas abertas rumo a Jerusalém, porque todo judeu acreditava que Deus só habitava dentro do templo. Como o templo foi destruído, ele procura encontrar Deus em Jerusalém, janelas abertas, orando 3 vezes ao dia. Arioque consulta Daniel e dissera: Nabucodonosor tem um sonho, e ele pediu para astrólogos, magos e adivinhos revelar e interpretar, e quem não conseguir, todos serão mortos. Daniel diz: então permita-me, eu vou orar. Quando ele ora, Deus dá a revelação. Ele comparece diante do rei e dissera: tu sonhaste com uma estátua, a cabeça dela é de ouro, o peito e os braços de prata,
o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e barro. O ouro, que é a cabeça, é o teu reinado babilônico. O peito e os braços de prata são os medo-persas, Ciro e Dário, que irão vencer uma batalha contra ti, ó Nabucodonosor. Eles irão assumir o controle mundo. Depois nós temos o bronze, e este bronze é de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio. Depois da Grécia, da morte de Alexandre o Grande, ele morrer e não deixar um sucessor. Então o reino grego foi dividido em 4: Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Depois nós vamos ter o último reinado, que é o ferro e barro. Este reinado é o romano. Nós estamos falando de 4 reinos, nós não estamos falando de nada profético. Em Daniel capítulo de número 2, a Babilônia passou, os medo-persas passaram, a Grécia ainda sobrevive, e aquela Roma não existe mais, porque no ano 457 da era cristã, aquela Roma caiu. O que é profético em Daniel 2? De repente Daniel olha e ele enxerga uma pedra. Esta pedra, ela vem sem auxílio de mãos, e este é um reino que vem. A pergunta essa noite é: quem é a pedra? Por causa daquele aleluia lá no fundo eu vou explicar. Em Cesareia de Filipe, Jesus fez uma pergunta, algo que ele não costumava fazer: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Antes disso, a interrogativa era: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei quem do colégio apostólico, mas alguém disse: estão dizendo que o Senhor é Elias, talvez porque viram curar com poder. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, talvez porque viram pregar um sermão mais duro. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, talvez porque viram ele chorar. Jesus então lança a segunda pergunta que permeia em Cesareia de Filipe: e vós, o que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta a mão e dissera: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O levantar as mãos é grifo meu por conta própria, até porque eu gosto de ver crentes com as mãos levantadas. Mas levantar a mão não é coisa de culto pentecostal, coisa nenhuma. Gênesis 14 versos 22, Abraão levantou as mãos ao possuidor dos céus e da terra. Êxodo capítulo 17 versos de número 12, quando Moisés levantava as mãos, os hebreus venciam. Quando lemos Crônicas capítulo 6 versos 12, Salomão também levantou as mãos. Quando olhamos para Neemias capítulo 6 versículo de número 8, Neemias também levantou as suas mãos aos céus. Quando olhamos para Esdras capítulo 9 versículo de número 5, no sacrifício da tarde, Esdras também levantou as suas mãos. Quando olhamos para o Salmo 63 versículo de número 1 ao 4, o salmista levanta as mãos para bendizer ao Senhor. Salmo 141 do versículo de número 2 ao 4, o salmista no sacrifício da tarde, ele levanta as mãos como oferta ao Senhor. E aí você deve estar dizendo: tá, eu não vou levantar a minha mão no culto como esse, até porque levantar as mãos é coisa de homem. Eu te explico. Deuteronômio capítulo de número 34, versículo de número 39, eu firo e eu curo. Versículo de número 40, eu, Senhor, levantar-me-ei as minhas mãos. Dissesse bem, Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, senão o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta é: quem é a pedra? 1 Coríntios capítulo de número 10, Paulo faz um uso metafórico. Ele vai usar a caminhada dos hebreus saindo do Egito, e ele vai harmonizar em simetria com a caminhada cristã. Por gentileza, a escola, acompanhem comigo. Paulo disse: assim como os hebreus que deixaram o Egito e foram batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados na coluna, na nuvem de fogo, bebiam de uma bebida espiritual e comiam de um manjar espiritual. Paulo está dizendo: assim como eles, somos nós. Nós também deixamos o Egito. Quando? Quando o sangue do Cordeiro desceu. Se não tem sangue do Cordeiro, tu nem com a mão levantada estaria nessa EBO, porque você ainda seria escravo. Se não tem sangue do Cordeiro, eu sou escravo. Como tem sangue, então tem liberdade. Nascemos de novo quando deixamos o Egito por conta do sangue do Cordeiro. Eu também fui batizado nas águas, os hebreus do Mar Vermelho. Eu nas águas por imersão. Também fui revestido de poder, batizado na coluna de fogo, que é o Espírito Santo. Jesus continua batizando. Aí há um detalhe:
você continua comendo de uma comida espiritual. No caso dos hebreus, era o maná. E eu me lembro, quando o maná descia, os hebreus perguntaram para Moisés. Na nossa tradução a pergunta é: o que é isso? Na verdade, essa não é a pergunta no hebraico. No hebraico é manhu, manhu, man, pronome. E esse pronome de hu está dizendo quem é, ou seja, manhu, quem é ele? Essa é a pergunta. E Moisés responde: hu ha lechem, ele é o pão. Ou seja, nós deixamos o Egito, batizado nas águas do Mar Vermelho, batizados na coluna de fogo, e você se alimenta na 11ª EBO, não com o pão que cai e perece, mas com o pão vivo que desceu do céu. Aí Paulo diz: e você e eu bebemos de uma bebida espiritual, palavras de Paulo, de uma pedra, e a pedra era Cristo. Quem é a pedra? O que Daniel está tendo como revelação? Ele está dizendo: a Babilônia passou, hoje é o Iraque. Os medo-persas passaram, hoje é o Irã. Os gregos ainda sobrevivem, porque Alexandre o Grande reconheceu quem é o Deus dos hebreus. Aquela Roma caiu. Todos que amaldiçoar, eu também amaldiçoarei. E por quê? Porque Zacarias disse: Israel é uma pedra pesada, um cálice de tontear nações. Todos que se levantaram contra Israel caíram. E tem mais: vem uma pedra, e essa pedra é Cristo, e vai trazer um reino. Passa reinos humanos, passam governantes humanos, passam presidentes humanos, passam cadeiras de pastores presidentes, mas eu conheço um reino que sobrevive eternamente. Vou abrir um parênteses: a escola, que pode pôr na minha conta. Essas cadeiras que homens brigam por elas, disputam por elas, elas passam, mas o reino eterno subsiste para todo sempre. Reino dos homens passam, reino de Deus é eterno. Estou ouvindo línguas estranhas. Aleluia. Aí Daniel, capítulo de número 9. O Daniel está orando e intercedendo pelo povo. Daniel quer respostas, porque um Deus bom permite que os caldeus invadam Jerusalém e leve para o cativeiro. É a mesma pergunta de Abacuque: porque o Senhor permite? É a mesma pergunta sua e minha: se Deus é bom, porque Ele permite algumas coisas acontecerem. Esse é o problema do mal. Eu não tenho tempo para resolver isso. Mas Daniel está orando e de repente apareceu Gabriel e disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual povo? Povo de Daniel, judeu, sobre a santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Jerusalém é a antiga Salém, onde Melquisedeque, ele era sacerdote de Salém. Depois vai ser chamada de Jebus, e depois Davi conquista e tem o nome de Jerusalém. Aquele espaço é conquistado. Há uma aliança incondicional e eterna com Abraão: te darei a terra. Antes disso, sai da terra, da parentela, da casa dos pais, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Observe, algumas perdas são significativas. Vou repetir isso, é paradoxal. As nossas perdas, muitas são significativas. Se o filho pródigo não perde tudo, ele não saberia que até os diaristas na casa do pai, para eles não falta pão. Se Quis não perde a jumenta, Saul não procura. Se Saul não procura, ele não volta como rei. Algumas perdas
são significativas. Abraão, quando perde a sua esposa por nome Sara, ele tinha servos, camelos, animais, riquezas. Abraão só não tinha uma coisa: terra. A terra ele não tinha, e é exatamente o que Deus prometeu. Quando Sara morre, ele sepulta sua morta, como diz o texto. Ele tinha tudo para voltar para trás e dizer: não quero mais. No meio do luto, ele se levanta. Os filhos de Et disseram: se você quiser, nós iremos lhe dar um pedaço da terra que hoje se chama Hebrom, comandada pelos árabes. Abraão disse: não quero, de graça, quero comprar. Porque Abraão quer comprar? Porque aquela terra era uma terra politeísta, terra de deuses. E Abraão sabia, abram parênteses, o seu imóvel é um papel, é uma escritura que fica em um cartório. Naquele tempo, segundo a arqueologia, período médio bronze I, a compra se dava por intermédio de um sepulcro. O sepulcro era a escritura. Se você sepultasse alguém em uma região, aquela terra seria sua. A tensão teológica que existe: Deus tomou Canaã. Deus não trabalha no movimento sem terra. Deus não toma nada, a terra é dele. Mas Abraão comprou aquela terra. Por isso aquela terra é dos hebreus. Te explico: no meio do luto, ele comprou a terra. Guarde essa frase: o sepulcro de Sara era a garantia da terra prometida. Ele sepultou Sara exatamente em Canaã. Mas tem um detalhe: Canaã é uma terra maldita. E por quê? Cã viu a nudez do seu pai. Noé não amaldiçoou Cã, amaldiçoou Canaã. Canaã logo também faz parte daquela região. Canaã é uma região maldita, dali não brota nada. Tudo que você plantar, nada você colhe. Mas o rei de Salém, por nome Melquisedeque, ele veio abençoar Abraão. O que ele não sabia é que a bênção já estava em Abraão. Os que te abençoar, eu também abençoarei. Quando ele abençoou Abraão, permita-me, a bênção no ocidente é mão na cabeça. No oriente, naquele tempo, era debaixo dos testículos. Por isso Jacó andou manco. Não foi na coxa, foi em um outro lugar. Sendo assim, quando Melquisedeque foi abençoar Abraão, os que te abençoar, eu também abençoarei. Logo, quando ele abençoou Abraão, a máxima da bênção de Abraão vem sobre a terra de Melquisedeque, que é Salém. A terra que era Canaã, que era maldita, que você planta e não colhe nada, passou a brotar e produzir leite e mel. Todo animal que você come, ou toda comida que você come, provém, oriunda de algo que morre. Tem churrasco, o animal morreu. Não, eu sou mais light, eu vou comer frutas, a semente morreu. Porém, leite e mel não provém da morte, leite e mel provém da vida. Permita-me dizer: a bênção sobre você é bênção de vida. A bênção sobre você é bênção de vida. Mas é sobre isso que eu quero falar. O sepulcro de Sara é a garantia da terra. Lá um sepulcro, a terra é de Abraão. Se a terra é de Abraão, a nação de Israel começa em Abraão e Sara. Logo, Canaã pertence aos hebreus. Aquilo que hoje é guerra e lutam, um dia será devolvida para o povo legítimo, para o povo que Deus escolheu, a saber, Israel. O sepulcro de Sara é a garantia da terra prometida. Eu fui em Hebrom, e lá o sepulcro de Abraham e mais 6 pessoas. Há um comércio ali, os árabes tomam conta. O que eu aprendi? Que o sepulcro de Sara é a garantia da terra. Se Abraão não perde Sara, ele não conquista. Deus está falando com alguém. Essa perda não é para voltar para trás. É nessa perda que tu se levanta para conquistar algo que você não conquistou. O sepulcro de Sara é a garantia da terra. Ok, mas eu também fui em Jerusalém e entrei dentro de um sepulcro. Lá também houve uma perda e um luto que só durou 3 dias. O sepulcro de Sara é a garantia de Canaã. Mas quando eu entrei dentro do sepulcro, não tem uma placa escrita aqui, foi sepultado Abraão. A placa é: ele não está mais aqui.
Se o sepulcro de Sara é a garantia de Canaã, o sepulcro vazio nos traz garantia de uma nova terra, de um novo céus, de uma nova terra, de um novo céus, de uma nova terra, de um novo céu. Eu preciso caminhar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, teu povo judeu, santa cidade Jerusalém. Os 6 objetivos, outro dia eu conto das 70 semanas. Aí Gabriel diz, vou parafrasear: comece a contar as 70 semanas, desde a ordem da saída para restaurar Jerusalém, até que o Messias seja morto, o príncipe. 70 semanas, a palavra semana em hebraico é shavua, não são semanas de dias, são semanas de anos. Qual é a conta? 7 semanas, mais 62 semanas, não precisa ser um Pitágora, 69 semanas, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Qual é a conta? Se você tem caneta e papel, faça. Se queira fazer em casa, tem o vídeo, depois você assiste. 69 semanas vezes 7 anos totalizam 483 anos. Quando eu começo a contar desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, mas eu não tenho número, mas eu sei quando foi a saída da ordem. Quando foi? Neemias capítulo 2 versos 1. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, ele permitiu que Neemias voltasse para restaurar os muros de Jerusalém. Quando ele começou a reinar, no Google você dá um cânone de Ptolomeu, aparece as datas que os reis persas governaram. Artaxerxes começou a reinar no ano 465, Neemias 2:1. No 20º ano do seu reinado, 465 menos 20, 445, menos 483 anos de 69 semanas, ano 38. A conta é errada. Jesus não morreu no ano 33? Calme, não se precipite. O calendário judeu não é um calendário solar, é um calendário lunar. Sendo assim, não há o ano bissexto. Então, 69 semanas vezes 7, nós temos a totalidade de 173.880 dias, ano 32 da era cristã. A profecia é tão exata que os teólogos liberais disseram que o livro de Daniel deva ser escrito depois do cumprimento. Tão exata que é, mas te digo, não foi escrita depois, realmente foi bem antes. É porque o Deus que muda tempo e as horas, o Deus das revelações, o que Ele promete, Ele cumpre com exatidão. Desde a ordem da saída para restaurar Jerusalém até que o Messias seja morto, 69 semanas se cumpriram. Mas o texto diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e este vai assinar um tratado de paz com Israel por 1 semana. Se cumpriu 69, falta a última semana, que nós chamamos de 70ª semana de Daniel. Alguns jovens, por conta de vídeos que assistem no YouTube, começaram a nos indagar: como pode se passar 2000 anos entre a semana 69 e a 70ª? Pode isso, Arnaldo? Sim, claro que pode. É só ler a Bíblia. Joel capítulo 2 versos 28. Se cumpriu em Atos 2 somente a primeira parte. Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso se cumpriu. O que falta ainda se cumprir? Prodígios, a lua em sangue, fumaça, fogo. Zacarias capítulo 9 versos 9, Jesus entraria montado em um jumentinho. Se cumpriu? Se cumpriu. Jesus entrou montado em um jumentinho em Mateus capítulo de número 21, mas o versículo de número 10 de Zacarias capítulo 9 ainda não se cumpriu, é futuro. Vou dar só mais um exemplo porque eu não tenho mais tempo. Isaías 61 versículo 1 e 2 se cumpriu em Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Você conhece o texto, mas o versículo de número 3 a seguir é futuro. Dentro
dos elementos da profecia hebraica, nós temos textos que se cumpriram em Cristo, e o versículo posterior vai se cumprir no futuro, assim como as 70 semanas de Daniel. Se cumpriram 69, falta a última semana. Por que ainda não se cumpriu? Porque Israel, em Romanos 11, na oliveira, ele era o ramo original. Por conta da incredulidade, Israel foi cortado, rejeitado por um momento, por um período, e agora nós fomos enxertados na oliveira. Israel, por conta da incredulidade, rejeitou o rei, e quando rejeita o rei dissera a eles: a casa de vós ficará deserta, mas chegará o dia em que vocês irão clamar: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Não esqueça, por favor, dessa frase: a casa de vós ficará deserta, mas chegará o dia em que vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E por que vai ficar deserta? Porque eu, como uma galinha, quis juntar os meus pintinhos, vocês não quiseram. Por conta disso, vocês rejeitaram o rei, logo os ramos, os galhos originais foram cortados. E o que ele fez? Pegou os gentios, a igreja, e enxertou. Não se glorie por conta disso. Paulo, ele enfatiza, e vale a pena salientar o que Paulo, ele nos ensina. Nós vamos nos gloriar por ter sido enxertados? Claro que não. Se Deus não poupou os ramos originais, a saber, Israel, quanto mais nós, que somos oliveira brava. Deus está tratando agora com a igreja. E quando você vê Israel sofrendo ataques e guerras, se faz uma pergunta: se é o povo de Deus, por que tem guerras? Simples. Jesus explicou em Lucas 21, 24: até que o tempo dos gentios se completem. Por quê? Quando eles rejeitam o rei, a partir de agora eles irão sofrer. Eu quis os ajuntar, vocês não quiseram. Logo, a partir de então, vocês irão sofrer guerras, mas não permitirei vocês serem destruídos da face da terra, porque eu vos escolhi em uma eleição instrumental. Deus tem um plano com este povo, e Paulo diz: acalma, chegará o dia em que virá o libertador de Sião. Ouve um glória. Vai chegar o dia em que vós, ó Israel, encontrará o libertador de Sião, e todo Israel será salvo. O que acontece entre a semana 69 até chegar a última semana, que é futura, de 7 anos? E alguém me perguntou: por que tem que ser 7 anos? Porque a Bíblia ensina que serão 7 anos. Qual é o texto? Eu te explico. As duas testemunhas em Apocalipse 11 irão profetizar por 3 anos e meio. Quando nós olhamos para a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que recebe asas e foge para o deserto por um período de 1260 dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio com mais 3 anos e meio totalizam 7. Daniel capítulo 12, versículo de número 7, ele fala de um período de angústia de 3 anos e meio. E Daniel explica: um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, totalizam 3 anos. E metade de um tempo, 3 anos e meio. Falta o último 7 anos da 70ª semana de Daniel. E quando os discípulos em Mateus 24 olharam para o templo e perplexos disseram para Jesus: olha Jesus, que coisa linda, não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles lançaram 2 perguntas, que aparentemente são 3. Quando ocorrerão essas coisas? Essas coisas ocorreram no ano 70 da era cristã. O que aconteceu com Israel no ano 70? Tito destruiu Jerusalém. Ficou somente um pedacinho de um muro que eles não gostam, mas chama-se para nós Muro das Lamentações. Aquela região, segundo Joséfo, segundo Tácito, ainda que aparentemente pareça um exagero, 1.100.000 judeus morreram no ano 70. 500 cruzes eram fabricadas por dia para crucificar judeus. Só acabou a crucificação porque acabou a madeira da Fenícia. Os judeus foram espalhados pela face da terra. Poucos ficaram em Jerusalém, aquilo que nós conhecemos como diáspora. Aquela região passou agora a ser comandada por outros povos: bizantinos, mamelucos, cruzados e, por fim, os otomanos. Mas foi no ano 135 da era cristã que houve uma revolta de um homem chamado Bar Kokhba.
Esse homem era uma espécie de Macabeu, uma espécie de um Messias revolucionário. Ele lutou contra os romanos para tomar aquela terra de volta ao seu povo. Essa empleitada falha, e o imperador Adriano, com muita revolta dos judeus, tirou o nome de Jerusalém e colocou o nome de Palaestina, que depois vai ser chamado de Palestina. E o que ocorre? A Grã-Bretanha toma posse dos otomanos no ano de 1897. Um austro-húngaro por nome Theodor Herzl. Este convoca o movimento sionista e eles vão pleitear a causa na ONU. E ele disse: quem viver verá, nós voltaremos para a nossa terra. Porque eles sabem que aquela terra foi adquirida e conquistada por Davi. Promessas feitas a Abraão. Canaã é terra dos judeus. 50 anos se passaram. Theodor Herzl não pôde ver com seus olhos. No ano de 1948 houve uma resolução na ONU. A votação ocorreu. Eu não sei se eu vou desanimar alguns. Eu ouço de vez em quando alguém dizer: foi um brasileiro, voto de Minerva, Oswaldo Euclides de Souza Aranha. Se tu estudar um pouquinho a história, não é porque ele era bonzinho com Israel, não. Ele se sentiu completamente pressionado para votar a favor. Sendo assim, Israel no ano de 1948 volta para sua terra, um pedacinho dela, volta a ser nação. O que eu tenho a ver com isso? Calma, Isaías 66 versos 8 se cumpre. O que está escrito lá? Poderia nascer uma nação em um só dia, poderia nascer uma nação de uma só vez. Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. A partir de então, Israel sofre guerras constantes. Em 2007, aquela região de Gaza, na guerra dos 6 dias que ocorreu contra Israel, Gaza foi dominada pelos judeus na guerra. Eles tomaram até posse do Monte Sinai. Em tratados de paz geopolítico, Israel começou a devolver as terras que eles conquistaram e devolveram para o Egito Gaza. O Egito não quis Gaza, ficou a comando dos palestinos. Mas naquela região, em 2007, o grupo terrorista Hamas deu um golpe de Estado e a partir de então eles atacam Israel todos os dias. É que a mídia não mostra. Todo dia tem ataque, mas Israel sempre está impedindo os mísseis de cair. Mas dessa vez foi longe demais. Alguns estão dizendo: então está se cumprindo Gog e Magog? Calma, Gog e Magog se cumpre no início da tribulação. E o que vai acontecer antes da tribulação? Esse crente que está do teu lado, atrás de você e na frente, no toque da trombeta, todos nós, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem! Eu tenho 10 minutos. Após o arrebatamento da igreja, começa a contagem da última semana de Daniel. A tribulação começa com o aparecimento de um cavalo branco, trazendo uma falsa paz. Falsa paz oriunda do filho da perdição, do homem do pecado, a saber, o anticristo, que em Apocalipse é a besta que sobe do mar, que vai receber poder da antiga serpente, o dragão, e vai ter ao seu lado uma falsa religião comandada pela besta que sobe da terra, que é o falso profeta. A terra vai passar por um período catastrófico, economicamente falando, e político. Mas Paulo orientou a igreja em Tessalônica no capítulo de número 5, e ele diz: vocês vão perceber que quando todos acharem que há paz e segurança, quem está no boteco agora está achando que está mil maravilhas. Quem está agora se prostituindo, para ele está tudo bem. Quando todos acharem que há paz e segurança, virá repentina destruição, como dores de parto. O dia do Senhor virá como um ladrão. Esse dia do Senhor é o período tribulacional. Mateus 24, 21, Jesus disse: desde o princípio nunca houve e não haverá um período como esse. Não diga que porque a igreja passou por tribulações no Coliseu, passou por tribulações durante a história, missionários estão agora passando por martírio
Não compare essas tribulações. Jesus disse que este período, desde o princípio, nunca houve e não haverá outro igual. Paulo vai chamar esse dia, em Tessalonicenses 1:10, de ira. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses capítulo 5 versos 9 que a igreja não foi destinada para a ira. Sofonias capítulo 1 versículo de número 14, esse dia é chamado de dia do Senhor. Joel capítulo 2 versos 1 também chama de dia do Senhor. Jeremias capítulo 30 verso 7 o chama de angústia de Jacó. Daniel capítulo 12 versos 1 é o período de angústia sobre a terra. Este período envolve não a igreja, mas a nação de Israel. Paulo diz: esse dia do Senhor virá em repentina destruição. Sobre quem? Paulo explica: sobre aqueles que andam em trevas. Mas vós, irmãos, que estão na 11ª edição da escola bíblica, que andam na luz, não serão pegos de surpresa, porque a igreja não foi destinada para a ira. O anticristo surge no cenário mundial como um político, será amado por todos, com uma boa oratória, vai solucionar o problema econômico, político, e todos irão se curvar. Israel vai acreditar que é o Messias, porque o único que vai trazer aparentemente uma paz para Israel é o anticristo. Israel vai olhar e dizer: ele é o Messias. O templo vai ser reconstruído, ele vai estar naquele ambiente, sendo chamado de o Messias. A sede do governo do anticristo são os 10 dedos da estátua de Daniel capítulo de número 2. Quando a pedra vem, Roma, que é ferro e barro, as pernas têm 10 dedos. 10 dedos são países do antigo Império Romano que vai reviver. Provavelmente uma União Europeia, como a ONU, por exemplo. Ele surge deste meio e ele vai comandar todas as nações. Ele vai comandar todo o poder econômico centralizado na sede do governo do anticristo, com uma única moeda. Provavelmente não vai ter libra, provavelmente não vai ter dólar, provavelmente não vai ter real, provavelmente uma única moeda centralizada nele, a marca da besta, que a expressão é caragma, uma marca real na mão direita e na testa. Por que tem que ser uma marca visível? Porque quem não tiver a marca será decapitado e degolado. O anticristo, Satanás, não é onisciente. Como ele vai saber que alguém tem a marca ou não? Tem que ser visível. Sem a marca não abastece o carro, sem a marca não compra remédio, sem a marca não vai no mercado e não faz compra. Agora, enquanto Satanás não é onisciente, precisa de um selo visível, o nosso Deus conhece os que são seus. E por quê? Já viu alguém com o selo lá com a mão levantada? Porque você tem o selo do Espírito, ele conhece os que são seus. Enquanto alguns, em uma escatologia desprovida de argumentos bíblicos, especulativa, que mais assombra, que mais traz confusão do que consolação e edificação, ficam aí postando a marca da besta, o selo. Eu estou preocupado com a marca da besta, carrego as marcas de Cristo, tenho o selo do Espírito. Eu não estou aguardando o anticristo, estou aguardando a Cristo, que nos livra da ira vindoura. Eu vou correr mais um pouco para concluir. Na metade dos 7 anos da tribulação, outro dia eu conto sobre 144.000, 2 testemunhas, besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e o dragão. Na metade da semana dos 7 anos, 3 anos e meio, vão construir a imagem do anticristo. Apocalipse 13. Tudo nos leva a entender que é o falso profeta que vai comandar uma adoração em idolatria à imagem. Israel vai se lembrar que os cativeiros que passaram na história foi por conta da idolatria. Vão descobrir que ele não é o Cristo, que ele é o impostor, porque uma hora a máscara sempre cai. Quando a máscara do anticristo cair, Israel vai rasgar o tratado de paz, como diz Daniel capítulo 9 versos 27, na metade da semana será cortado o tratado de paz. Agora o anticristo vai fazer aquilo que Faraó, que Atalia, que Stanley, que Hitler, que Mussolini, que o Hamas, que sempre Satanás quis fazer. Vai perseguir Israel para destruí-lo. Israel é uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua. Vai fugir perseguida para o deserto.
mas aonde Deus te leva, Deus cuida. Alguém acreditou nessa palavra? Eu vou repetir. Aonde Deus te leva, pode ser Querite. Quando Deus esconde, Deus cuida. Quando Deus esconde, Deus cuida. No final dos 7 anos, depois de selos, trombetas, taças, todas as nações, Zacarias 14, versos 1 a seguir, estarão reunidas em volta de Israel. Para quê? Destruir Israel, comandadas pelo governo do anticristo. Israel pequeno, encurralado, mas é uma pedra pesada. Não cabe nada a Israel a não ser orar. Qual a oração? Chegará o dia em que vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Israel vai clamar: Hosana. Lá no vale de Meguido, Hosana. No monte das oliveiras, Hosana. Bendito que vem no nome do Senhor. E agora o céu vai abrir. Não é filme de Netflix e nem Hollywood. Quando o céu abrir, agora todo olho verá. Vem um cavalo branco, sobre ele o nosso inocente Galileu. Na sua cabeça não é uma coroa de espinhos, é uma coroa com muitos diademas. O seu olhar não é um olhar meigo de um inocente Galileu. Olhos como chamas de fogo. As suas vestes, ei, as suas vestes. Antes de me criticar ou esfriar aí sentado, depois lê o texto. Jesus tem muitas vestes. Salmos 45, versos 8, é o mesmo texto que o autor aos Hebreus usa para dizer que aquele que foi ungido com óleo de alegria é Cristo, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Arão. E o versículo 8 diz que este que foi ungido de óleo de alegria tem muitas vestes e 3 perfumes. Quais são os perfumes? Aloés, mirra e acácia. Quais são as suas vestes? Eu posso imaginar. Se eu fosse sugerir a Jesus, eu iria dizer: porque na segunda vinda, quando todo olho verá, o Senhor não vem com aquela veste de linho de Daniel 7, ou aquela de gala do Monte da Transfiguração em Marcos 9, Lucas 9 e Mateus 17? Porque o Senhor não vem com aquela veste de glória na ilha de Pátmos em Apocalipse 1, ou aquela de jardineiro domingo pela manhã com Maria Madalena? Ele está dizendo para nós: não, eu vou vir na segunda vinda como uma pedra, com a veste salpicada de sangue. Para quê, Senhor? Só para todos lembrarem que eu sou aquele que foi morto e estou vivo, e estou vivo, e estou vivo, e estou vivo para sempre. E na sua coxa tem uma escrita, não é tatuagem não, jovem. Está escrito sobre a sua coxa, porque é o vestido que corre sobre ela: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Ele é a pedra, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 2 Tessalonicenses capítulo 2: com o sopro da sua boca Ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no Guiena, que é o lago de fogo. Satanás vai ser amarrado por um anjo por 1000 anos, e ele vai pisar o pé no Monte das Oliveiras depois de destruir as nações. Leia Zacarias 12, 13 e 14 em casa. Zacarias 13, nos últimos versículos, eles olharão para Jesus, para aquele que transpassaram, e eles vão fazer uma pergunta: o que são essas marcas em suas mãos e em seus pés? Ele vai responder: são as marcas. São as marcas que meus irmãos fizeram dentro da minha própria casa. Israel vai chorar amargamente, como quem chora pelo primogênito,
pelo unigênito do Pai, irão se arrepender. Zacarias 12:10, descerá um batismo de súplicas e lágrimas. E aqui eu vou encerrando. O mesmo Espírito Santo que pairou sobre a face das águas, o mesmo Espírito Santo que foi retirado de Moisés e colocado sobre 70, o mesmo Espírito Santo sobre reis, sobre profetas, o mesmo Espírito Santo que colocou a semente no último do Santo dos Santos, que é o ventre de Maria, o mesmo Espírito Santo que encheu João Batista no ventre de Isabel, o mesmo Espírito Santo que em forma de uma pomba desceu no batismo de Cristo no Jordão, o mesmo Espírito Santo que em Pentecoste revestiu 120 de poder, o mesmo Espírito Santo que trouxe Daniel Berg e Gunnar Wingren em um navio Clemente a Belém do Pará, o mesmo Espírito Santo que há 112 anos permeia na Assembleia de Deus, é o mesmo Espírito Santo que vai descer sobre Israel e todo Israel será salvo. É escola, mas se quiser dar lugar, dá lugar. Seja cheio do Espírito. Este mesmo Espírito está aqui entre nós essa noite. Aquela terra será entregue no milênio, após a batalha do Armagedon e a segunda vinda de Cristo. Mateus 25:31, quando ele vier em sua glória, ele vai separar bodes e ovelhas. Os bodes são os ímpios que se marcaram com a marca da besta, serão destruídos. E para as ovelhas, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado.